Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque eles obedecem à mensagem para o que também foram destinados. Talvez você, assim como eu, já tenha se perguntado por que as pessoas que não creem em Jesus, elas não simplesmente ignoram o fato de Jesus e da igreja, mas a sua grande maioria acaba perseguindo a igreja, a Jesus, a sua mensagem, acaba por vezes criando debates intermináveis, porque eles querem realmente provar que Jesus não existiu, que Jesus não passa de uma história inventada. Mas nós não vemos essas mesmas pessoas com dedicação a outras religiões. As outras religiões passam desapercebido por eles, mas com Jesus é uma tamanha rejeição a ponto de precisar mostrar que eles são contra Jesus. Mas talvez o texto que Pedro ele nos fala nos revela um pouco de por que tudo isso acontece. Ele começa dizendo que para nós, os que cremos, essa pedra ela se torna preciosa. Essa pedra é Jesus. Ela é preciosa para nós. Ela é nosso bem mais precioso. Nós encontramos esse bom tesouro e nós deixamos todas as outras coisas para ficar com esse tesouro. Então ela é preciosa para nós. Mas ele continua dizendo que para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedro está citando um salmo. E basicamente no tempo em que esse salmo foi escrito, e no tempo de Pedro também, as construções não eram tão avançadas como nós temos hoje. E normalmente se tinha uma pedra que era a pedra principal, uma pedra que ela se chamava pedra angular, que ela definia como seria a construção, como as outras pedras se encaixariam nela. Então o que Pedro está dizendo, que essa pedra que era Jesus, ela foi rejeitada pelos construtores. Os mestres da lei não aceitaram Jesus. Eles não encontraram em Jesus a figura do Messias e eles rejeitaram. Mas Pedro está dizendo que essa pedra que eles rejeitaram, Jesus, tornou-se a pedra angular, a principal pedra, a pedra de sustento, a pedra que define como as construções acontecem. Então, para nós que cremos, essa pedra angular, ela é preciosa. Mas para os que não creem, ela é pedra de tropeço e pedra ou rocha que faz cair. Então, para nós, o que é precioso, para eles é motivo de queda, para eles é motivo de tropeço. Então, eles não podem simplesmente ignorar Jesus, porque eles estão tropeçando em Jesus, eles estão desobedecendo a Jesus, a pedra que Deus instituiu como a pedra principal. Então eles precisam falar contra essa construção, eles precisam demonstrar todo o seu ódio contra Jesus. Por quê? Porque eles não o aceitaram como a pedra angular. Eles não o aceitaram como a pedra, como o bem mais precioso. Então eles precisam rejeitá-lo. Mas todas as vezes que eles rejeitam a Cristo, todas as vezes que eles rejeitam a mensagem, eles tropeçam. E cada vez que eles tropeçam, eles caem. E todas as vezes que eles caem, eles se irritam cada vez mais com a rocha, com a pedra, que é Jesus. Então eles precisam demonstrar a sua rejeição a Deus. Eles precisam continuar dia após dia destilando todo o seu ódio contra Jesus, contra a sua mensagem, contra a igreja, porque eles desobedecem a mensagem. E Pedro diz que para o que também foram destinados. Então, quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais as pessoas rejeitarão Jesus e mais tropeçarão em Jesus e continuarão caindo e continuarão o rejeitando e se levantando contra Jesus, a sua mensagem e a sua igreja. Então não se assuste com a perseguição do mundo a Jesus e porque tamanha rejeição. Ela sempre existiu e ela sempre existirá até aquele dia em que Jesus voltará não para salvar, mas como juiz, como aquele que os condenará ao juízo eterno. Então nós que temos Jesus como precioso, precisamos continuar perseverantes até o fim, até o dia que ele venha salvar a sua igreja e nos levar para estar com ele para sempre. Que Deus te abençoe.